Bem-vindos a mais uma aula de robótica, nesse retorno das atividades. Hoje nós vamos falar sobre sensor de temperatura, né? Um sensor de temperatura LM35. Em diversas aplicações, temos que fazer a leitura de diversas variáveis físicas, tais como a temperatura, a distância, entre outras. Nessa aula, vamos aprender como fazer a leitura de temperatura usando o LM35. Por que o LM35? Porque ele é um sensor barato e de ótima precisão. E ele tem algumas vantagens também, né? Ele em operação em temperatura ambiente, ou seja, né, fora de um local fechado, né, ele aquece apenas 0,1 grau quando em operação. Ou seja, ele não é um sensor que tem algum problema de superaquecimento, né? Ele é um sensor de precisão, além disso, que apresenta uma saída de tensão linear proporcional à temperatura que ele se encontrar no momento, tendo em sua saída um sinal de 10 milivolts para cada grau Celsius de temperatura. Ok? Então, cada grau Celsius de temperatura, ele vai adicionar 10 milivolts a mais no sinal. Tá aqui a fotinho dele, né? Este sensor não necessita de qualquer calibração externa para fornecer com exatidão valores de temperatura com variações de 1/4 de grau Celsius ou até mesmo 3/4 de 1 grau Celsius, dentro da faixa de temperatura que ele trabalha, que vai de menos 55 graus Celsius até 150 graus Celsius, certo? Legal. O sensor LM35 é apresentado com vários tipos de encapsulamento, sendo o mais comum o encapsulamento TO92, que mais se parece com um transistor. Olha ele aqui, ó. Ele oferece ótima relação custo-benefício por ser o encapsulamento mais barato, sem diferenças em seu uso ou em sua exatidão. Vamos lá, medindo temperatura com LM35. Primeira coisa, conectar os componentes, né? Pegar lá sua protoboard, pegar lá sua Arduino Uno, né? E conectar os componentes do projeto, certo? Esse projeto consiste só em ligar um sensor de temperatura LM35, programar ele para te responder a temperatura ambiente. Qual a temperatura ambiente, quantos graus Celsius está naquele momento, naquele lugar. Então, óbvio, né, gente? Para isso, nós vamos desligar o cabo USB do Arduino e vamos montar o circuito, né, com esse cabo USB desligado para que não queime nada, né? Vocês podem fazer também no Tinkercad, certo? Então, está aí a figura do circuito, né? Observem lá que eu tenho, né, um 5 volts ligado no primeiro pino, né? No último pino eu tenho lá 1 terra, certo? E aqui o A0, analógico 0, porta analógica 0, é que vai receber a leitura de temperatura, ok? Então, pino do meio vai receber a leitura de temperatura, mas ele vai dar aqui um múltiplo de 10 milivolts. Então, a gente tem que fazer toda uma programação para interpretar isso e devolver ao usuário, né, em graus Celsius, ok? Legal. Então, vamos programar, gente.
vamos lá, passar para a programação, certo? Hoje, pela segunda vez, sem a programação em blocos do Tinkercad, né? Que é para a gente não ficar viciado nela, para a gente raciocinar também em relação à programação em C, né? Então, primeiramente, em nosso programa, usamos o comando de leitura analógica. Lembra para onde vai a leitura, né, do sensor de temperatura? Porta analógica 0, certo? Legal. A gente já sabe que a gente pode, né, ler essa porta. Já estudamos isso anteriormente, né, que nós vamos ler ela como digital se a gente usar a técnica PWM, né, para fazer a leitura do valor em A0. Lembra aquela técnica que dividia, dependendo de quantos bits utilizava? No nosso exemplo eram 8 bits, então dividia lá a leitura entre valores inteiros de 0 a 255 com 8 bits. Ok, podia ser de 0 a 15 com 4 bits, podia ser de 0 bom, dependendo do número de bits que a gente usar, né? De 0 a 7, por exemplo, com 3 bits, dependendo do número que a gente usar, vai ser a faixa, né, de leitura de divisão, vamos dizer assim. Então, a leitura da entrada analógica, neste caso, sensor de temperatura LM35, é feita com a função análogo read. Análogo read, verdade em todos os casos, né? Que recebe como parâmetro o pino analógico a ser lido e retorna o valor digital que representa a tensão do pino. Ok? Então, isso vai acontecer onde? Lá no 0, né? Como o conversor analógico digital do Arduino possui uma resolução de 10 bits, o intervalo de tensão de referência, que no nosso caso é 5 volts, lembra lá, voltamos lá, 5 volts é o máximo, né, que ele vai retornar, é o máximo que ele é alimentado, será dividido em 1024 pedaços, porque 2 base 2 elevado a 10 bits é igual a 1024, certo? Então, todo valor que retornar, né, pela função será o valor discreto mais próximo da tensão do pino, daquele múltiplo de 10 milivolts que o pino vai nos devolver. Ah, João, como é que tu sabe que é 10 milivolts? Está na especificação do sensor de temperatura, ok? Esse sensor vai mandar 10 milivolts a cada grau Celsius, ok? Em resumo, gente, o nosso programa vai ler qual é o valor do sinal em A0, que varia de 0 a 1023. Então, de verdade, são 1024 valores, de 0 a 1023, certo? Onde o correspondente a 0 volts, onde 0 corresponde a 0 volts, e 1023 corresponde a 5 volts, certo? Legal, bora. Então, nós vamos ter a tensão em A0, que é o que vai me retornar lá do sensor, certo? Eu tenho que transformar em graus. Legal? A tensão em A0 vai ser igual ao valor lido em A0, certo? Vezes 5 dividido por 1023. Ok? 1023 é o maior número das 1024 possibilidades. Então, é 5 volts, tá? Dividido por 1023. Então, isso é a tensão em A0. Eu vou pegar o valor retornado lá pelo sensor em A0, vou multiplicar por
5 dividido por 1023, ok? E como é que eu sei qual é a temperatura? A temperatura é igual à tensão em A0, ou seja, o resultado disso aqui todo, dividido por 10 milivolts, certo? Que é 10 milésimos de 1 volt. Tranquilo? Não é difícil de entender, né? Nós temos lá uma tensão em A0 que vai ser lida, né? Esse valor lido eu vou multiplicar por 5 dividido por 1023, porque é a escala que a gente tem como a escala do analógico, ok? Muito bem. Depois que eu tenho esse resultado, que é a tensão em A0, eu vou pegar esse resultado e dividir por 10 milivolts, porque esse sensor de temperatura, né, é de 10 milivolts a cada grau Celsius. Então, vou pegar essa tensão e dividir por 10 milivolts para ver quantos graus Celsius está no momento. Tranquilo? O que eu faço agora, gente, para não confundir, né? Valor lido em A0 vezes 5 dividido por 1023, está aqui, certo? É a tensão em A0. Né? E eu pego entre colchetes e divido tudo isso, né? Que é a tensão, por 10 milivolts, ou seja, 0,01 volts, ok? E isso vai me retornar a temperatura em graus Celsius. Em linguagem de programação, como que fica? Olha, a temperatura é igual, certo? A float analog read LM35, uma variável que criei, né, LM35, vezes 5 dividido por 1023, tudo isso ainda dividido por 0,01. Esclarecemos, certo? Olha lá, valor lido em A0, como é que eu leio uma variável analógica? Analog read, está aqui, certo? Legal, certo? Tá, mas eu estou lendo que variável é essa? Que variável analógica é essa? Obviamente, eu inicializei lá, né, com essa LM35. Tranquilo? Então, né, tem essa variável lá inicializada como inteira. Ela é uma variável inteira, porque ela vai ser entre 0 e 1023. Ela nunca vai ter um valor quebrado, certo? Então, a LM35, né, vai ler valores correspondentes a uma divisão de 0 e 1023 do sensor, certo? Legal. Vai pegar isso, que nada mais é que outra forma de a gente ver o valor lido em A0, depois a gente vai ver no código, né? Vai multiplicar por 5 dividido por 1023, certo? Que nada mais é que o resultado da tensão em A0. Então, tudo isso aqui, ó, desse parênteses até este parênteses, é a tensão em A0, ok? É a leitura da tensão em A0. Estou lendo a tensão em A0, certo? Dentro daquela escala de 10 bits. Só isso. Se vocês observarem, tem um parênteses aqui e o fechamento dele, ou melhor, né? Melhor começar por aqui, ó. Eu abro o primeiro parênteses, abro o segundo parênteses, abro o terceiro parênteses. Esse parênteses fecha esse, e esse parênteses fecha esse. Tranquilo? Que é o que a gente estava vendo aqui, ó. A leitura do A0, está aqui.
vezes 5 dividido por 1023, 1023 entre parênteses, né? E aí, gente, esse último parênteses aqui, ó, vai fechar a abertura lá do float, que é por que float aí a gente já explica. Então, tudo isso aqui, o que que é? Tudo isso aqui é a tensão em A0, certo? Esta parte aqui, ó, até o fim de 2023 é o valor lido em A0. Não, desculpa, esta parte aqui é o valor lido em A0, né? Vezes 5 dividido por 1023 é a tensão, né? Em A0, que está aqui, né? Ou seja, tudo isso aqui é tensão em A0, né? Mas eu quero a temperatura, então eu tenho que dividir a tensão em A0 por 10 mV, que é 0,01 volts. Então, daqui para cá, sabemos, entendemos a programação, ok? Tá, mas por que o float? Eu coloquei uma explicaçãozinha especial aqui para vocês não esquecerem. Ó, perceba que colocamos o comando de leitura do valor analógico, né, lá do análogo read L35 vezes 5 dividido por 1023, dentro de um float. Ó, aqui termina o parênteses, que começa aqui. Então, né, aqui, ó, tem este parênteses que vai terminar aqui. Olha só, por que eu botei o valor analógico dentro de um float? Por quê? Qual é o motivo? Quando o Arduino faz uma leitura analógica, ele converte o valor lido, que pode ser um valor de tensão entre 0 e 5, em um número entre 0 e 1023. É a divisão que a gente fez aqui. Ok? Ou seja, o Arduino divide 5 volts, que é o maior valor que ele é capaz de ler, em 1024 partes iguais, e te informa quantas partes tem o valor que ele está medindo. Ó, por isso essa divisão. Ok? O número que o Arduino te informa é do tipo inteiro, porque esta variável é inteira, lembra? Depois vocês vão ver que ela é uma constante inteira. Então, o número que o Arduino te informa é do tipo inteiro. Contudo, o valor de temperatura é um número racional. Eu posso ler lá 37,8 graus, 24,3 graus. Então, pode assumir valores decimais, certo? Por conta disso, nosso programa declaramos a temperatura como uma variável do tipo float, a temperatura, certo? Mas aí, em programação, quando multiplicamos uma variável inteira, lá do LM35, certo? Por uma variável racional, o programa considera que o resultado deve ser inteiro e ele elimina completamente a parte decimal da variável. Quer dizer, se a gente não tivesse colocado aquele float lá, né, a nossa leitura de graus Celsius ia ser ou 17, ou 18, ou 19, ia ser impossível, né, a gente ter um retorno de uma temperatura de 17,3 graus, 17,6 graus, certo? O float faz isso possível, né? Eu estou dizendo, ó, não me retorna inteiro, porque toda essa conta eu quero, né, que seja um número racional, um número com um ponto, né, e casa depois com vírgula, o ponto e casa depois. Ok? Assim, para que tenhamos um resultado racional, devemos transformar o número inteiro em um número racional, que é o que a gente fez lá, quando colocou o float. Em virtude disso, no nosso código, ou em nosso código, foi necessário colocar o comando de leitura do valor analógico, analógico read, dentro de float. Olha lá. Float, analógico read, ok? Ó, float, abre, e tudo que vem até aqui, onde fecha, está dentro do float.
ok? Sempre que for necessário fazer um cálculo com um valor analógico, precisamos convertê-lo para a variável do tipo float. Quer dizer, na hora que eu converter essa variável para o tipo float, né, o cálculo vai ser feito com o resultado em valor analógico. Desculpa, em valor racional. Né? Mas sempre que for necessário fazer um cálculo com o valor analógico, a gente precisa converter para uma variável do tipo float. Em alguns casos, a gente precisa transformar uma variável qualquer para um tipo inteiro. Uma variável que é float para o tipo inteiro. Agora, eu não estou falando do nosso exemplo, certo? O procedimento é o mesmo, ou seja, basta colocar o valor ou variável dentro dos parênteses de int, certo? Lá, número inteiro igual a int número. Temperatura é igual a int, float, blá, blá, blá. Se eu fizer isso aqui é a programação exatamente igual a que a gente fez para receber um número racional. Se eu colocar um int, abre parênteses, coloca tudo isso dentro do índice, fecha esse parênteses aqui que não existia, que é o parênteses do início do int, eu estou colocando toda essa função dentro de int. Então, o resultado vai ser inteiro. Se eu usar esse int nesse cálculo de temperatura, tal como se ilustrou aqui, ó, nós vamos ter um resultado sem os números decimais. Se quiser fazer o teste na hora da implementação, faz. Se ficar só daqui para cá a tua implementação, sem o último parênteses, sem o primeiro e sem o int, vai dar números racionais. 15,4 graus. Legal. Se colocar do jeito que está aqui um int, colocar toda a função dentro do int, não vai ter mais ponto nenhum. Vai ser uma leitura tipo 17 graus, 15 graus, 18 graus, sem nenhum quebrado. Mas, na verdade, a temperatura pode estar entre 15 e 16, mas ele vai arredondar para o mais próximo, porque é um inteiro. Ok? Dessa forma, cria um programa, obviamente, para medir a temperatura com esse sensor de temperatura LM35 e salve com o nome de sensor de temperatura. Com o programa salvo, escreva nele o código abaixo. Vamos lá, comentário. Sensor de temperatura usando o LM35. Certo? Primeira coisa, gente. Definir uma constante inteira chamada LM35 que vai receber o que a leitura em A0, ok? Voltando, só um pouquinho para me mostrar para vocês. Lembra lá, né? O sensor te dá uma leitura que vem para a porta analógica 0, para A0, ok? Então, é isso que está acontecendo aqui. Definir uma constante inteira LM35 que vai receber o valor de A0, certo? Define o pino que lerá a saída do LM35. Ok? Aí eu float, temperatura, né? Variável que vai armazenar a temperatura medida em ponto flutuante, ou seja, em números racionais. Por isso toda aquela... Né? Outro comentário, função que será executada uma vez quando ligar ou resetar o Arduino. E aí começa lá a função. Que função vai ser essa, né? Lembra, void setup, abre, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Qual é a função? Isso aqui é padrão, né? Do código C do Arduino. O que a gente colocou aqui? Uma função, serial.begin 9600. O que isso faz? Inicializa a comunicação serial. Ok? Nós vamos entender isso logo, logo. E aí, o terceiro aqui comentário inicial, né, que não do lado de uma linha,
função que será executada continuamente, o nosso famoso loop, certo? Então, o que vai ser feito em loops? Primeira coisa, temperatura vai receber aquele float que pega a leitura de A0, multiplica por 5, dividido por 1023, pega esse resultado todo e divide por 0,01. Por que 0,01? Lembra? Era 10 milivolts. 1 milivolt seria 0,001. 10 milivolts, 0,01 volts. 100 milivolts, 0,1 volts. 1000 milivolts, 1 volt. Então, por isso 0,01 aqui. Então, a variável temperatura vai receber tudo isso. Depois, o que eu só preciso fazer, gente? Está aqui todo o cálculo pronto. Eu só preciso colocar lá serial print, né? Temperatura. Ou seja, mostra lá, né, a temperatura através da comunicação serial, né? E serial print ln temperatura. Ok? Ó, o que isso vai fazer? Escrever temperatura, 2 pontos, espaço. E logo depois vai escrever aqui a temperatura, ó, serial print ln temperatura. Aqui vai escrever a temperatura, depois dos 2 pontos, depois do espaço, né? De verdade por aqui. Né? E vai trocar de linha, para que a próxima temperatura não comece na mesma linha aqui. E, importante, um delay de 2.000 milissegundos, ou seja, de 2 segundos. Por quê? Porque essa leitura, esse sensor de temperatura LM35, né, para que ele seja preciso, tu tem que dar um espaço de 1 segundo em cada leitura. Então, já dá aqui um delay 2 segundos, que é para não ter nenhum problema com isso. Certo? Legal. Após escrever o código, vai lá, clica em Upload para que o programa seja transferido para o seu Arduino. Né? Caso tenha ocorrido tudo conforme esperado, poderemos fazer a leitura da temperatura através do monitor serial. Certo? Abra o monitor serial para verificar o que está sendo lido na entrada A0. Certo? Por isso a gente iniciou lá, né, o serial. Então, olha só, temperatura 24,93, 24,93, 23,95, de 2 em 2 segundos ele está lendo a temperatura ambiente, ou seja, deu certo, dá certo, funciona. Gente, como exercício, implemente no Tinkercad o projeto de utilização de um sensor de temperatura. Tranquilo? Ok. Insira o projeto de utilização de um sensor de temperatura criado no SIGA-A até sexta, dia 14/8. Gente, vocês podem me mandar de verdade os resultados, né, de vocês, certo? Bom, vocês sabem como mandar esses projetos, a gente já fez isso antes. Né? Esse projeto vai fazer parte da avaliação da disciplina, certo? Essa semana toda nós vamos ter aula e um exercício que vai demandar que vocês façam alguma atividade como esse projeto aqui, certo? Baseada naquela aula. Todas essas atividades que vocês vão fazer durante toda a semana têm que ser entregue na sexta-feira. Ah, que horário da sexta-feira, professor? Olha, sexta-feira é até às 23h59 minutos e 59 segundos. Depois fecha, ok? 23h59 fecha. Tranquilo? Então, este projeto e todos os outros da semana vão ser parte da avaliação da disciplina. A outra parte, né, que vai ser avaliação também, é uma atividade avaliativa
né? Na forma de questionário a ser respondido no SIGA na sexta-feira. É como uma prova sobre tudo que foi visto na semana, certo? Como é uma prova, o questionário vai abrir dia 14/8, sexta-feira, pontualmente às 19h30, certo? Vai aparecer uma pergunta por vez e vocês vão respondendo, ok? Tempo de resposta no máximo 2 horas, porque o questionário abre às 19h30 de sexta-feira e fecha às 21h30. Tranquilo? Respondeu, não respondeu alguma, não respondeu até as 21h30, não abre mais, é como uma prova, ok? Esse questionário vai ser uma das notas da disciplina, certo? Vai valer metade de uma das notas da disciplina, a outra metade vai ser esses projetos que vocês vão mandar durante a semana, ok? Que a gente vai verificando. Vai ter lá no SIGA, né, a entrega do projeto. Aí vocês podem mandar uma captura de tela com a leitura das temperaturas de vocês, né? Mas assim, ó, importante que cada um faça a sua, tranquilo, gente? Bom, gente, por hoje era isso, né? Desejo a vocês um excelente retorno às atividades, né, da nossa instituição. É um ótimo dia por estar voltando a ter contato com vocês, coisa que a gente sente falta também, né? Professor não é professor por renda, nem o professor é professor porque gosta realmente do que faz. Então, gente, um ótimo final de dia e uma grande semana para todos vocês. Grande abraço.